Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Maranata Anátema. Temos novamente o prazer de trazer aqui para conversar conosco o pastor Júnior Magalhães, é um velho conhecido nosso. Pastor Júnior Magalhães, atualmente pastor da Assembleia de Deus, que também tem o seu curso de teologia, é formado em história, é formado em direito, tem especialização em criminologia e agora, como pastor da Assembleia de Deus, nós sentimos ultimamente a falta do pastor Júnior Magalhães nos assuntos, em vídeos que tratam de assuntos da Igreja Cristã Maranata, e algumas perguntas surgiram ao longo deste período, e reunindo todas essas perguntas, eu trouxe aqui o Júnior Magalhães, e eu vou repassar para o Júnior todas essas perguntas que têm surgido aí ao longo deste período do desaparecimento dele do canal do YouTube, para falar sobre a questão da Igreja Cristã Maranata. Pastor Júnior Magalhães, seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Obrigado, pastor Saulo, a paz do Senhor Jesus, e espero que possamos esclarecer todas as dúvidas e que Deus nos abençoe através dessa live. Amém. Bom, Júnior, então eu estou te chamando de Júnior, assim, até por conta já da nossa aproximação. Mas veja bem, o que foi que aconteceu para você ter se afastado um pouquinho deste trabalho, que alguns chamam de combate às heresias da Igreja Cristã Maranata? Algum acontecimento, algum fato em especial? Na verdade, foi uma conjugação de fatores, né? Eu tenho uma doença, que é a doença de Parkinson, e ela é uma doença silenciosa. Sem que você perceba, ela vai evoluindo, o quadro dela, e à medida que vai evoluindo, ela vai, digamos assim, desgastando a gente, e a gente percebe isso quando tem uma outra patologia. Por exemplo, eu vim ter Covid, né, depois novamente, e aí aqui em casa todos, né, eu tenho 5 filhos, eu e Samira temos 5 filhos, então todos tivemos chikungunya, né, e eu tenho filhos pequenos, crianças, né, então quando tive a chikungunya, né, o meu filho Juan foi severamente acometido, depois eu acabei também tendo febre, tendo várias manchas pelo corpo. Então, naquele instante, foi um momento em que, devido à própria doença de Parkinson, eu precisei me cuidar e melhorar, inclusive adquirir um pouco mais de peso, porque fiquei muito desidratado, muito cansado. E aí o que ocorre? Quando eu melhorei da chikungunya, aí veio o rotavírus, que foi em mim pior do que a chikungunya. Minhas filhas ficaram hospitalizadas, então foi uma sequência, como aqui somos em 7, né, e temos crianças, né, a maioria é aquela escadinha, né, então tivemos essa dificuldade. Foi devido a isto que este foi o motivo, digamos assim, o gatilho, né, para que eu diminuísse a atividade. Um outro ponto foi a questão da maneira como eu estou buscando estudar mais a Bíblia e percebo que a minha formação não é uma formação teológica tão boa. Eu tenho que ser honesto, sincero e dizer isso para os irmãos. Eu passei até 2002, eu não tive contato com a teologia. Eu vim ter contato com a teologia quando eu comecei a fazer meu TCC na área de direito, que era direito hebreu. Então, mas o meu contato foi com o Velho Testamento, né? Eu costumo chamar de Primeira Aliança hoje em dia, não gosto de chamar de Velho Testamento. Então, o meu contato com a Primeira Aliança se deu a partir dali, né, do ambiente acadêmico.
E eu vim estudar teologia já quando estava no Paraná, ali em 2012 até 2014, então, aí depois fui fazer pós, então ali aconteceu que ali levaria a minha saída da Igreja Maranata. Era absolutamente natural que quando tivesse um contato maior com a teologia, eu não conseguisse mais conciliar, já que eu estava lá dentro, não é? E eu enxergava pessoas que precisavam de uma pessoa como eu ali dentro, para falar para elas algumas coisas que elas só ouviriam de alguém que fosse lá de dentro, né? Infelizmente, por se tratar de uma seita religiosa, hoje essas pessoas elas já não escutam mais nenhum conselho nem como amigo, porque elas foram levadas a acreditar que nós agora servimos ao adversário, ou somos apóstatas, ou aquela coisa toda que o judeu te ensina. Então, esse foi um dos motivos. O problema de saúde, e segundo, uma melhora minha para que eu pudesse evitar situações de utilizar termos inapropriados. Eu não falo isso, isso não tem nada a ver com a questão de estar pastor numa denominação, não. Até porque minha função ela é muito mais voltada ao campo de ensino do que propriamente a questões denominacionais estrito sensu, né, para falar. Então, ela está muito mais, essa minha ausência está muito mais ligada a essas questões de saúde, aliadas ao fato de que eu percebi que precisava estudar mais, trazer um conteúdo melhor, já que as pessoas que seguem os canais, elas necessitam de conhecimento, elas acabam tendo várias, elas acabam, digamos assim, após sair daquela casinha, elas acabam vendo várias situações e acabam trazendo para a gente uma carga de informações que muitas vezes nós não temos como abraçar. E outro ponto, eu, na época, disponibilizei no celular privado para que qualquer pessoa entrasse em contato comigo e eu não dei conta. O número de pessoas foi muito intenso em pouco tempo. Tanto é que meu canal mesmo parado está quase 4.000, né, um dos canais. Então chegou um momento que eu não dava mais conta, né, dessa demanda. E, enfim, esse foi o motivo principal. Eu espero retornar o mais rápido possível, né, mas retornar evitando situações, porque qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ajudar pessoas, transmitindo a elas experiências daquilo que vivemos, não é? E confrontar o falso evangelho, inclusive dentro de onde nós estamos, não é? Por exemplo, aquilo que eu vejo de errado dentro da Assembleia de Deus, eu naturalmente eu falo, eu não tenho nenhum tipo de restrição quanto a isso, porque eu não sirvo denominação, entendeu? Agora, na Igreja Cristã Maranata, nós não podíamos, em hipótese alguma, falar nada acerca dela, que rapidamente seríamos afastados de qualquer tipo de cargo ou função eclesiástica. Então, quando você está dentro de um modelo em que nem no campo, digamos assim, nem do campo pedagógico, nem do campo do que diz respeito ao campo acadêmico mesmo, de estudo teológico, vocês não podem discordar, porque você sabe que dentro das instituições religiosas, no âmbito acadêmico, há debates, há discussões, isso talvez não é levado para o povo, porque as pessoas ali estão esgotadas, elas estão ali precisando de uma palavra, de um sermão, de uma ajuda social, psicológica, mas dentro do ambiente acadêmico você tem diversos debates, não é? Diversos pontos em que há questionamentos e há discordâncias, e que é absolutamente normal. Então, dentro da Maranata, isso era impossível de haver. Então, devido a todo esse desgaste, devido ao fato de que eu percebi que precisava melhorar, estudar mais a teologia, por exemplo, reformada, que eu não tive tanto acesso a ela, porque eu fui criado dentro de um ambiente religioso de seita, né, que é a Maranata, e depois, não é, dentro da Assembleia de Deus, eu tive acesso àquele tipo de teologia que não é a única que existe. Existem outras, né, como teologia liberal, a própria
como falei, teologia reformada, e dentro mesmo da teologia liberal, da teologia reformada, existem também variantes, existem diversas escatologias diferentes, né? E mais adiante comecei a perceber a questão das traduções do grego, das traduções do próprio hebraico. Então a gente começa a perceber que falta conhecimento, falta bagagem, e esse é o motivo principal. Entendi, Júnior. As razões são realmente relevantes. A questão da saúde, de fato, precisa cuidar. Eu nem sabia que você tinha tido essas questões de enfermidade, você e sua família, mas estimamos que vocês estejam todos bem agora. Em relação ao crescimento, né, é isso mesmo, né? É crescer na graça e no conhecimento, e isso, amanhã, isso retorna para o público que te acompanha em ensinamentos que sejam bem equilibrados, né? Isso é muito importante, inclusive para nós que acompanhamos o seu trabalho. Mas nesse período, então, que você esteve assim afastado, você continuou a exercer ali a sua função de pastor na Assembleia de Deus? Continuou exercendo algum trabalho denominacional? Não, eu fiquei só com a parte de ensino, não é? Mesmo assim, eu tive que me afastar, porque eu não estava conseguindo nem ficar em pé. Essa é a verdade. Então, algumas vezes estava sentindo falta de ar, porque a doença de Parkinson gera isso. Então, chegou um determinado momento em que, devido ao cansaço do trabalho denominacional, eu vou até explicar isso. Eu busquei não me isolar, no sentido de que, devido à perseguição que a Igreja Maranata promove, era importante eu estar agregado, não é, junto com pessoas que tivessem uma formação diferente, que tivessem um desejo diferente de servir a Deus, mesmo com discordâncias, mesmo com diferenças, porque aqui no Nordeste a situação da sociedade é muito precária, né? Então, determinadas igrejas é o único meio de socialização. Elas têm um trabalho aqui no Nordeste, a própria Igreja Católica teve um trabalho muito importante. Só sabe isso quem vive aqui no Nordeste. Então, foi muito importante estar junto, né? Foi muito importante estar agregado, foi muito importante estar, digamos assim, respaldado por pessoas que entendem esse trabalho que realizo e que enxergam como um trabalho bíblico, alertar as pessoas, deixar muito claro o posicionamento de que aquela denominação é uma seita, entendeu? Qualquer pessoa dentro da presbiteriana, dentro da batista, dentro da Assembleia de Deus sabe que a Maranata é uma seita, não só a Maranata, a CCB também é uma seita, o Testemunho de Jeová também é seita, tá certo? Então, dentro desse campo religioso, eu encontrei, digamos assim, amizades, pessoas que, por mais que eu discorde, né, em um ponto ou outro da forma como se manifestam, ou do tipo de hierarquia que existe dentro da igreja, ou da forma de liturgia, que todos nós temos discordâncias, mas foram pessoas que, digamos assim, me auxiliaram, né, no sentido da minha família, de estar socializada, de estar junto com outras pessoas, e são amigos, né, são pessoas que estão conosco, né, no dia a dia, quando a gente tem uma situação, uma dificuldade, pessoas que estão ali para nos visitar, para cuidar uns dos outros. Agora, naturalmente, em qualquer ambiente religioso, hoje posso lhe assegurar que existem muitas pessoas doentes, e principalmente as pessoas que estão à frente das igrejas. Então, eu não recomendo nenhuma denominação para ninguém, tá? A pessoa avalie. Você pode chegar na tua cidade, ter uma batista que seja um ambiente muito mais acolhedor do que uma assembleia. Você pode chegar na tua cidade e ter uma presbiteriana que seja um ambiente mais acolhedor do que
a Batista. Então, assim, tudo depende muito daquele pessoal que está ali congregando. Não dá para você dizer assim, vai em tal lugar, né? Ou vá neste lugar, porque quando você tem pessoas fundamentalistas, né? Pessoas que acreditam em um dogmatismo e seguem aquilo como uma ideologia, né, e que não se deixam crescer ou amar o próximo, então você ali, independente do local, você vai estar debaixo de uma servidão. Entendi, Júnior. E então, até você falou que no início você tinha aberto esse canal de comunicação com as pessoas que eram da Maranata, e depois você saiu também em contato com ex-maranatas. Esse contato que você tinha tanto com maranatas como com ex-maranatas, então, agora ele cessou, ele diminuiu? O que aconteceu? Muitos ex-maranatas me procuram ainda, né? Então, assim, aqueles que já me procuravam, eu continuo conversando com eles. O que eu me fechei foi para novos contatos, porque estava realmente exaurido, sem tempo para atender as pessoas. As pessoas querem conversar, elas querem ligar, elas querem trocar experiências, né? Então, mas os antigos eu continuo conversando. Os maranatas em si, alguns, né, tive até a surpresa de falarem comigo ao se encontrarem, mas é aquele afastamento óbvio, né? A doutrinação deles é aquela, né? De repente, talvez, por ter me visto como pastor da Assembleia, de repente diminuiu para alguns, né, essa dificuldade de falar, não sei. Não sei precisar o que levou algumas pessoas a voltar a falar. Mas, assim, o meu, os vídeos que eu fiz continuam lá, estão disponíveis. Eu reitero aqui que o ensino que ali se encontra em sua totalidade, ele é um ensino que direciona as pessoas para a perdição, para a destruição, né? Então isso a gente tem que deixar muito claro, sem, né? Existem lugares que você tira alguma coisa de bom, ali com aquele tipo de liderança não há como, não há condições, é uma questão de sanidade mental mesmo, né? Não é um ambiente saudável para as pessoas, pelo tipo de liderança e por todos esses anos, por tudo que já foi feito e pela maneira como isso chega de cima até as bases. Mas não é só a Maranata, não. O ambiente religioso é um ambiente doente, tá? A gente tem que pisar em ovos, ter muito cuidado, entendeu? Porque o ambiente religioso é um ambiente hoje muito doente. Não sei há anos atrás se já era assim, né? Algumas pessoas disseram para mim que a maioria das denominações evangélicas, todas elas vieram da maçonaria. Então, assim, eu não tenho, assim, em outro canal disseram para mim que a Assembleia teria começado através da maçonaria. Eu realmente não sei. Eu não sei se a presbiteriana, eu sei que há algum vínculo da presbiteriana com a maçonaria, mas pelo que eu sei historicamente, a maçonaria ela apoiou muitas igrejas evangélicas porque ela rompeu com a igreja católica, mas não necessariamente as igrejas evangélicas seriam maçônicas. Mas, enfim, eu não tenho essa informação, né? Mas uma das críticas que eu sofro, né? De que eu estaria dentro do sistema religioso fazendo todo aquele trabalho igual ao que a Maranata, a CCB, outros lugares fazem, que é aprisionar as pessoas, deixarem elas cativas e dominá-las, né? E, na verdade, o trabalho que eu faço é mais de cunho social e mais de cunho de ensino, né? É o trabalho que se faz numa periferia onde as pessoas não têm nenhum lugar a não ser a igreja. Entendi, Júnior. E até por conta das perguntas que chegaram aqui, uma curiosidade sobre também os processos judiciais. Você chegou, inclusive, a dizer que iria divulgar, a publicar a sua audiência. Isso não aconteceu. Como é que está aí essa questão de processo? Teve alguma novidade ou está tudo do mesmo jeito? Os processos todos
todas as posições, seja do Ministério Público, nos processos em que há, seja por parte de decisões que já saíram em outros estados, no Espírito Santo, que foi negado a liminar para Maranata, aqui, parecer do Ministério Público, em outros lugares, as decisões sempre têm sido favoráveis, né? Saiu, inclusive, a questão de uma indenização do Google, que é relacionado também à questão da Maranata, né? Que buscou tirar meus canais e o YouTube suspendeu e devolveu, mas mesmo assim eu processei, porque o tempo que eu fiquei fora do ar transmitiu a ideia de que eu teria cometido algum ilícito ou descumprido alguma regra das diretrizes da comunidade. Mas, enfim, os processos continuam os mesmos. O porquê que eu não coloquei o vídeo, não é? Por uma orientação do advogado, né? Ele disse, olha, vamos esperar a sentença, por quê? Desse processo especificamente, né, da difamação, para isso não gerar no magistrado uma ideia negativa de que a gente está expondo o Poder Judiciário, não é? Ao colocar uma audiência de um processo em que não houve ainda a sentença. Eu ia colocar só as minhas falas, pelo menos, né? Mas ele pediu apenas para esperar sair essa sentença e eu disponibilizar esses vídeos. Foi esse o único motivo, né? Não expor o juiz, transmitir a ideia de que eu estou tentando gerar clamor público a meu favor, né? No momento em que eu cito na audiência a maneira como a Maranata procede. Eu fui muito enfático, muito incisivo nas minhas colocações, né? E aconteceu uma situação que foi uma situação de um processo em segredo de justiça, né? Que eu não posso falar muito, mas que houve inclusive um mandado de busca e apreensão na minha residência, né? Por isso que o processo foi para segredo de justiça, porque eu tinha feito uma denúncia 2 meses antes da audiência com a Maranata, eu tinha feito uma denúncia, né, junto ao Ministério Público, controle externo da atividade policial, e junto a outros órgãos, inclusive a Polícia Federal, de que haveria uma armação preparada. E isso se concretizou 2 semanas depois, e houve mandado de busca e apreensão, e quando o delegado conversou comigo, ele também percebeu que tinha havido uma situação de armação, e a gente ficou apenas sem saber quem tinha armado aquela situação. Depois, quando na audiência o advogado da Maranata cita um processo de segredo de justiça, que ele não teria como saber, a não ser que invadisse o sistema, ali entendemos claramente que tinha sido realmente um dedo da igreja que, ao meu ver, não é, e de acordo com aquilo que o GAECO falou, eu acredito naquilo que o GAECO disse, de que se trata de uma organização criminosa, né? Eu vou colocar aqui que eu estou reverberando, como eu disse ao magistrado, que eu apenas reverbero aquilo que o Ministério Público, pago com os nossos impostos, chegou a essa conclusão, e aquilo que a Polícia Federal, a Polícia Civil também, e que o próprio magistrado chegou ao receber a denúncia e tornar aquelas pessoas réus, né? E aquilo que também os tribunais superiores entenderam de que todas as provas eram lícitas e que no final acabou prescrevendo, né? Já que a própria instituição, no caso os pastores, lutaram para que o processo prescrevesse. Entendi. Eu até acho também prudente aguardar um pouquinho para poder falar um pouquinho, até com mais clareza sobre essa questão, sobre a audiência, sobre esses detalhes que você não pode trazer agora. A gente entende isso. Júnior, também eu vou direto ao assunto aqui, porque são perguntas recorrentes. Eu tenho duas perguntas para você sobre a Igreja Cristã Reformada, mas a segunda é um pouquinho mais específica, mas antes eu queria só saber se você ainda mantém, porque no início você já passou pela Igreja Cristã Reformada, ela tinha uma outra configuração, e você ainda mantém este contato, ainda como é que está esse relacionamento com a Igreja Cristã Reformada? Eu não tenho, assim, eu não vou aos cultos da Igreja Reformada, eu não tenho
digamos assim, um vínculo do ponto de vista, vamos colocar assim, institucional, ou de amizades, assim, mas eu tenho uma relação amistosa. Eu não vou dizer que eu tenho uma amizade, não, porque eu não conheço pessoalmente muitos pastores, conheci só pela internet. Tenho uma relação amistosa com os pastores da hoje CRAB, né, que era a antiga Igreja Cristã Reformada, hoje é a Igreja Cristã Reformada Avivalista do Brasil, né, a sigla. Assim como tenho com os pastores da IERC, né, lá de Terra Vermelha, como tenho com o pastor Nélio, da Filadélfia Avivalista, como tenho com o pastor Maurício, né, que também saiu da ICR, né, como tenho com diversas pessoas que eu converso, com pastores da presbiteriana fundamentalista e outras denominações, nossa, tantas que eu converso com pessoas da própria Igreja Católica, eu tenho, não com nenhum padre em si, mas com pessoas que são praticantes, né, a gente mantém um diálogo, né, amistoso com todo mundo, e eu tenho essa relação amistosa de que são pessoas que saíram da Maranata, e qualquer pessoa que sai de uma instituição como a Maranata, ela precisa do apoio, tá? Ela, durante um tempo, ela vai precisar talvez de um psicólogo, ela vai, se ela não tiver condições financeiras para arcar um ambiente, desde que seja saudável, né? Seja qualquer tipo mesmo ambiente religioso, sendo saudável, saindo daquele dogmatismo, daquele fundamentalismo todo, é um ambiente, porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas estão totalmente perturbadas, a gente vê essas questões aí de gênero, de certas pautas que tentam influenciar nossos filhos, então o ambiente de uma religião para quem tem filhos, ou um ambiente comunitário, se ainda existir algum ambiente comunitário, né, de clube, de uma associação, algo que as pessoas possam se relacionar, é uma fuga desse mundo que está majoritariamente insano, no sentido de uma destruição de valores, né, que, infelizmente, né, aponta para um fim escatológico grave para a humanidade, ou para a volta de Jesus, né, num sentido pentecostal, né, como alguns pregam. Mas, enfim, não quero adentrar nesse campo doutrinário aqui, mas dizer que a relação é amistosa, é boa, não é? Mas eu não faço parte da Igreja Reformada. É certo, Júnior. Eu sei que essa pergunta ela pode até ser já mais desconfortável, mas eu recebo também diversas provocações. Também nunca respondi porque não tenho conhecimento suficiente para falar sobre o assunto. Mas eu vou repassar para você essa pergunta, esses questionamentos, que é exatamente sobre este processo pelo qual passou a Igreja Cristã Reformada com a Igreja Reformada de Vila Velha, o desligamento do pastor Anchieta. Então, eu fui muito indagado sobre isso. Não tenho muito a dizer, porque não tenho conhecimento. Eu não sei se isso aconteceu com você também. E se aconteceu com você, como são as perguntas que as pessoas nos trazem, eu gostaria de repassar para você, se você quiser falar sobre isso. Eu fui cobrado por pessoas da Maranata, né, que vêm de forma anônima, e diz assim, por que você não fala da saída do Anchieta, da ICRAB, né, da antiga ICR, e também, por incrível que pareça, por alguns irmãos da própria ICR, que permaneceram na ICR, né, de que, de que eu estaria me omitindo, mas eu tinha gravado um vídeo, eu tinha falado sobre a saída do pastor Anchieta, e eu enxerguei aquela saída como algo absolutamente normal, porque a tendência de uma igreja mais antiga, vamos colocar assim, quando o pastor Anchieta saiu, aquela igreja de Vila Velha era uma das mais antigas da ICR. Então, eu enxergo que o distanciamento dela, com o passar do tempo, com estudo, com leitura da palavra,
com contatos com outros pastores, o distanciamento dela com relação à Maranata é maior. E quer queira, quer não, a ICRAB, ou a antiga ICR, ela serve ainda como local de acolhimento para ex-maranatas, porque ela ainda se parece um pouco com a Maranata. Talvez a daqui de Maceió não pareça mais, porque ela também já é antiga. Então, era natural que houvesse, né, por parte de algumas igrejas, um distanciamento. E o que ocorreu foi que o pastor Anchieta, a gente percebe pelas pregações que ele foi se distanciando, e que bom que ele está se distanciando, porque isso mostra que quanto mais ele se distancia daquilo, ele está mais liberto, mais livre. Inclusive, ele é uma pessoa muito atacada já pela Maranata. Ele é um alvo, né? Eu já tinha dito isso naquela época. E eu não sei por que as pessoas colocaram isso. Porque o pastor, o Júnior Magalhães falou naquele dia no Anchieta, naquela live que a gente gravou, eu passei mais de 1 hora elogiando a ICR, né? Eu falei que ela não era aceita, eu falei que era normal ainda na época não ter uma confissão de fé. Eu fui falando de todos os aspectos positivos. Aí quando a gente cita um aspecto negativo, foi o que eu citei, que naquela época o pastor estaria em muita evidência, e haviam ataques, que eu nem acreditava que isso aqui eram verdadeiros, mas que haviam ataques e que a evidência ele estava colocando todos em evidência. Aquilo era aquilo que eu enxergava que estava acontecendo, que muitas pessoas depois disseram, realmente aquilo estava acontecendo. Então, assim, eu não estou aqui para falar mal da Maranata, nem para falar mal de ninguém, a gente está aqui para analisar os fatos. Por exemplo, muitas vezes eu pegava, não falava absolutamente nada, eu colocava apenas o Gideoti falando, e a pessoa vinha e conversava. Eu não falei nada, é ele falando. Não, mas por que você, tal, não vai cuidar da sua vida? Eu digo, eu estou cuidando da minha vida, né? E por que você fala da Maranata? Porque é obrigação nossa, como cristãos, não é? Quando nós estamos diante do conhecimento da verdade, somos confrontados com isso. É uma obrigação nossa, depois de sermos resgatados, porque nós fomos resgatados, foi a ação de Deus, do Espírito Santo, não é? nos tirar daquele domínio, não é? E nos colocar, seja lá onde as pessoas estiverem. Mas quando você é retirado de uma seita, eu saí, depois de um tempo, fiquei ali na presbiteriana, hoje eu não estou em nenhuma, mas eu estou bem, estou andando com Cristo. Amém. Se a pessoa precisou sair, ou montar uma igreja, ou ir para uma outra, se foi esse o caminho que Deus usou para tirar você daquela escravidão lá da Maranata, amém. Graças a Deus. O importante é que a salvação de cada um de nós, que a gente esteja feliz, seguro da vida eterna, seguro da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Esse é o mais importante. Agora, a maneira como Deus tirou, sabe, se o Senhor foi lá e curou de primeira, ou se ele primeiro tirou da aldeia e depois usou o curso, a maneira como o Senhor Jesus foi operando essa cura na vida da pessoa, a maneira como o Espírito Santo, que é aquele que nos convence, um outro departamento. Mas graças a Deus, acho que essa é a minha posição. Não estou aqui para falar mal da Maranata, falar do direito. A gente está para falar a verdade. A verdade não se sustenta, não é? Eu estava dando entrevista em outro canal e me perguntaram sobre a teologia da Maranata. Eu disse, olha, sobre a teologia da Maranata, em 2 horas a gente finda o assunto. Não tem muito o que falar. Em 2 horas você consegue minimamente, biblicamente, mostrar que aquilo não se prospera em lugar nenhum, não é? A não ser contrariando a razão humana, como eles fazem, e atribuindo tudo a manifestações místicas que foram reveladas a um cidadão que foi preso e que no dia que foi preso disse que não sabia nem porque estava preso, ou seja, Deus não revelou nem porque ele estava sendo preso e teria revelado uma obra extraordinária que não revelou em lugar nenhum. Então, assim, as coisas ali só quando você sai da razão, não é? Quando você deixa de ter um culto racional, quando você entra em um estado de total alienação mental, é que você se submete a um local daqueles. Eu ainda digo, a Maranata é um ambiente para pessoas que têm problemas de autoestima. Uma pessoa que tem um mínimo de autoestima não se submete àquilo.
entendeu? Talvez eu tenha ficado um pouco mais de tempo pelo fato do meu pai ter me criado lá dentro, né? Então, assim, era uma lealdade minha também ao meu pai, ao Deus do meu pai, vamos colocar assim, né? Porque se ele acreditava daquela forma, eu teria uma dificuldade para acreditar de outra forma, porque eu enxergava meu pai um homem inteligente, um homem culto, um homem que estudou, né? Mas depois eu comecei a ver que aquele Deus lá que ordenava aquelas coisas não era Deus, não tinha nada a ver. O Deus que eu acredito, o Deus que eu creio, é o Deus que enviou seu filho Jesus como prova de amor, não é? É um Deus que estabelece princípios e que ele não quebra seus princípios e que nos deixou a Bíblia, né, como uma regra de fé e prática. Então, assim, é simples a crença, aquilo lá não se sustenta. Agora, eu disse no canal lá, se for para falar dos escândalos da Maranata, aí passaríamos anos e não conseguiríamos falar, porque haja processo, haja execução fiscal, haja, sabe, se você for para onde você atirar, você acerta. Você não precisa mirar para acertar. Júnior, então você acabou até tocando numa outra questão que também é recorrente. Você falou aí de curas, você falou daquelas manifestações, você falou um pouquinho dessa teologia da Igreja Maranata, e nós bem sabemos que um dos argumentos que o pastor Gedeuti utiliza para poder dizer que nós somos incoerentes é o fato de que, olha, você está negando os dons, negando aquela experiência com o Espírito Santo ali, e hoje você é da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal de raiz, né? Então, como você tem entendido essa questão do que era dons espirituais sob a prática e sobre o ensinamento da Igreja Cristã Maranata, e agora vivendo o pentecostalismo de fato numa igreja pentecostal raiz, como a Assembleia de Deus, e aí surge também, é lógico, as questões, você é arminiano, você é calvinista, você é pentecostal, você é tradicional, por quê? Porque eu observei também, não posso deixar de observar que logo quando surge a ICR, eles saíram com uma questão que era, no mínimo, estranha para mim, né? É dizer que eu sou reformado avivalista, ou seja, ele quis, vamos dizer assim, juntar a água com o óleo, né? E então, assim, eu nem consigo, até hoje, eu não consigo explicar uma coisa dessa, né? Mas, enfim, mas você, com a sua experiência, né? Maranata, hoje pentecostal, tendo, eu não sei se o seu curso de teologia ele foi, ele era um curso mais, vamos dizer assim, da linha pentecostal ou da linha reformada, eu não sei, até você pode até aproveitar para responder. Mas dentro de tudo isso aí, dessa experiência que você teve, você é pentecostal, a Maranata é pentecostal, a Igreja Reformada é pentecostal, você é tradicional, você é arminiano, você é calvinista. O que você poderia nos dizer sobre isso, sobre essa confusão toda? É bem interessante. Mas é importante entrar nesse tema, porque hoje, mesmo os presbiterianos, eles têm percebido um movimento de calvinistas pentecostais. Seria algo inimaginável há anos atrás. A minha formação foi no Instituto Educ, né? Então, é da Assembleia de Deus. Então, é uma teologia que ela é voltada para a denominação. Apesar que a Assembleia de Deus, ela talvez seja a igreja que consiga dialogar mais com outros evangélicos, né? Tanto tradicionais como pentecostais. Mas o ambiente da Assembleia de Deus não se tem apenas uma convenção da Assembleia de Deus, né? Você tem a Assembleia de Deus Missões, que caiu do neopentecostalismo por completo, tá? E a Assembleia de Deus, ela está vivendo essa migração de uma igreja que está, infelizmente,
Em alguns bairros mais nobres, ela é uma igreja, por incrível que pareça, reformada. Ela é uma igreja que você tem pastores hoje que são reformados mesmo, são pastores que não acreditam em dons espirituais como manifestações extraordinárias, né, como eu acredito, dons espirituais como manifestações extraordinárias, mas que acontece raramente, não é? Não é algo que aconteça todo dia. O que seriam os dons espirituais? Seriam manifestações o qual, teologicamente, ou racionalmente, nós não podemos explicar, tá? Mas que existem curas, existem milagres, existem manifestações que fogem do comum, não é? E eu já presenciei isso, já vi isso, né? Acho que todos nós já vimos curas, coisas assim que nenhum médico consegue explicar, não é? E não é só cura, não é? Há pessoas que já teve experiência com dons de línguas, por exemplo, da pessoa orar por você, né, e parar a oração, profetizar e falar algo que você conversou com alguém que a pessoa nem sabe quem é, e não é aquela coisa abrangente, está com problema financeiro, não, é aquela coisa que não teria como ninguém saber. Agora, o grande questionamento que nós fazemos foi realmente o Espírito Santo? Porque pode ter sido uma ação do outro lado, porque o outro lado sabe o que a gente fala. Existem ações, né? Então, a minha preferência é ficar com a Bíblia. A minha preferência é apenas o sermão bíblico. Porque a Bíblia não tem erro. A Bíblia não vai ter erro, né? A gente tem algumas dúvidas, a gente pode ter algumas divergências, mas assim, os princípios estão ali bem estabelecidos, né? De como viver com o dia a dia, com o próximo, de como tratar pai e mãe. O mais importante, ela está assim, bem explícito para nós. Agora, as denominações, em sua maioria, elas estão muito preocupadas, primeiro, com liturgia, né? E o problema não é ter uma liturgia, o problema é quando você transforma aquela liturgia em uma espécie de... Quando você atribui aquilo ali um poder sobrenatural, uma revelação genuína da parte de uma divindade. Então, esse é o problema. Porque a liturgia que está na Bíblia é aquela que a gente vê ali da ceia, né? Você vai ver a liturgia da ceia, né? Que aparece alguns elementos que a gente sabe que está ali na Bíblia, mas assim, tudo que foge isso, tudo que começa a colocar como, olha, você agora vai ter que ficar de joelho, agora vai ter que ficar de pé, porque Deus revelou que é assim, que é daquele jeito. Então, tudo isso aí, na verdade, não tem amparo bíblico, não se sustenta. E toda vez que a pessoa quer lançar uma falsa profecia, e a Bíblia nos alerta de que haveriam falsos profetas. A Bíblia nos chama atenção para isso. Então, todo falso profeta, ele vai sempre começar com aquela frase: o Senhor revelou. Então, esse trabalho de falsos profetas, ele tem muito mais espaço dentro do ambiente pentecostal. E aí eu posso lhe afirmar que a Assembleia de Deus está cheia de falsos profetas, né? Agora, qual o limite de proibir um dom espiritual? Não é? Então, assim, essas questões não foram resolvidas durante todos esses anos e não vai ser resolvida por ninguém, né? É muito complicado. Sinceramente, eu prefiro que a gente fique só com a Bíblia, tá? Se houver uma manifestação extraordinária, que seja ali transmitida individualmente ali a pessoa, sabe, que seja que o profeta colocar dessa forma, né? Porque o profeta hoje não é o profeta da primeira aliança, que ele tem aquela descrição que tinha o profeta antigo. Porque o que a gente vê hoje, pessoas querendo se promover, aparecer. E é isso o que eu enxergo como uma característica do falso profeta. Ele busca dinheiro, né? Ele busca um bocado de pão, e ele busca também se promover através da profecia. Então, as igrejas pentecostais, elas estão vivendo uma crise, tá? Porque veio a pandemia e por ela não estar alicerçada na Bíblia, em sua maioria,
ela não teve respostas para dar quando aconteceu de que pessoas morreram de gripe, né? A igreja dizia que ia curar a pessoa de um câncer, a pessoa morria de gripe. Então ela não teve resposta para dar. Por outro lado, as tradicionais, elas são presas a um dogmatismo, elas transformaram o calvinismo e o arminianismo em ideologias. Vai muito além de uma questão doutrinária. É como se Calvino ou Armin tivesse estabelecido verdades iguais à da Bíblia. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de presbiteriano, do tipo de batista, ele vai fazer de Calvino o que a adventista faz de Ellen White. Por quê? Porque começa a moldar tudo de acordo com o que um homem falou e um homem que não era apóstolo, porque eu creio que os apóstolos encerrou, como está ali escrito em Efésios, encerrou lá na igreja primitiva. Era lá e a base já foi feita, agora o sacerdócio é universal, né? Eu creio que o sacerdócio é universal, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja, de que todos nós poderíamos profetizar, como estava em Atos dos Apóstolos, e que o sentido muda por completo no período da graça. Mas a visão desses tradicionais vai moldando tudo. É por isso que a questão dos dons espirituais no calvinismo nunca foi aceita, porque você tem uma prevalência não da questão da predestinação, como está ali escrito por Pedro, ou na Epístola para os Romanos, mas a questão da interpretação que Calvino deu à questão da predestinação. Se eu fosse me posicionar, eu diria que eu sou um calvinista. Pelo menos a interpretação que Calvino tem das Escrituras, ela me traz mais paz. Não é que eu escolhi porque não, é que aquilo ali me fez bem, mas pode não fazer bem a outra pessoa. A mim me fez bem, a mim, assim, é uma interpretação que se aproxima daquilo que eu também interpreto as Escrituras, porque todos nós temos um relacionamento com Deus, então nós não podemos nos prender ao que um ou outro falou. Agora, eu realmente me aproximo mais daquilo. Agora, eu creio em manifestações de dons espirituais porque eu vi. Então, eu não posso negar algo que eu vi. Agora, com relação a Maranata, o que eu tenho absoluta certeza é que Deus, ele é amoroso, Deus é misericordioso, não é? Entretanto, aquela denominação ela está debaixo de um juízo. Isso, eu não tenho dúvida de que ela está debaixo de juízo. Né? Não tenho dúvida de que aquelas lideranças estão debaixo de juízo. Agora, eu também não tenho dúvida de que Deus nos preservou, que Deus cuidou das nossas famílias, né? Que aprove a Deus até o momento que nós pudéssemos nos libertar de lá, né? Ser generoso conosco, de que a pessoa, quando é sincera em seu coração, de que ela está realmente buscando a Deus de forma inocente, muitas vezes ingênua, mas que Deus, ele opera, né? Que queira que não, havia algo dentro de nós que nos perturbava, só que a gente achava que era o adversário. Eu costumo muito dizer isso. Quando eu estava lá, toda vez que Deus falava comigo, eu achava que era o adversário, né? Toda vez que o Espírito Santo vinha no nosso ouvido, ah, isso não está certo, aí eu achava que aquilo era o adversário. Então eles são levados a crer que aquela voz que está chamando a atenção deles, né, aquela consciência moral, né, eles são levados a crer que aquilo é o adversário. E por isso que eles encharcam com essas pregações cheias de simbolismo, em que, por exemplo, você pega Jacó, naquele instante, agiu de má fé com relação ao próprio irmão, aquilo moralmente é inaceitável, mas aí eles usam o termo profético que é para tornar aquilo que era inaceitável aceitável. E aí eles não deixam claro que a atitude de Jacó foi errada. Foi tão errada a atitude de Jacó com relação ao próprio irmão, que depois ele foi enganado pelos filhos. Que a consequência vem na vida da gente. Né? Ele fazia tanta questão da primogenitura que depois o filho dele mais velho não deu sequência a isso. Foi José que foi usado, foi o mais novo, inclusive. Né? Então, você vê que o Jacó, ele veio se tornar Israel depois. Então, assim, Deus, né, pegou aquilo que era abominável, não é? Mas Deus converteu aquilo de forma que aquilo depois viesse a se tornar uma bênção.
Mas o fato em si é que Jacó errou. Eu estou usando isso apenas como exemplo. A Maranata vai dizer que não, que aquilo é uma atitude correta, para legitimar discursos como o que fez o Gideoti recentemente, que eu percebi no seu canal, em dizer, por exemplo, que falar mal por trás é correto, não fale pela frente. É fazer o que Jacó fez. É enganador. Então, assim, todas as atitudes erradas, eles começam a justificar, né? Por exemplo, tem pastor que trai a esposa, né? Mas Davi traía, né? E Deus perdoa Davi. Então, lá começa-se a relativizar o pecado, de forma que a obediência, né? Você lá pode pecar à vontade, porque no início do culto lá eles tinham um clamor pelo sangue, que não está na Bíblia, mas que Deus vai chegar assim, fazer plim, 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 e vai perdoar todos os pecados, basta você apenas, não é, citar aquelas palavras mágicas. Então, assim, é um tipo de doutrina que não gera transformação de vida. Ela não é bíblica. Pelo contrário, ela vai fazendo com que a pessoa adoeça, 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 ela vai se deformando moralmente, né? E a pessoa que está na Maranata, ela não vai sair pelo que nós estamos falando, ela vai sair porque dentro dela existe uma ação do Espírito Santo chamando a atenção dela. Ela está em conflito dentro dela. Há pessoas que vão assistir a gente e vai estar dentro dela dizendo assim, olha, realmente isso está acontecendo. Né? É que é difícil sair de lá, porque o nível de aprisionamento mental é muito grande, né, de alienação. Mas vai chegar um momento que vão sair. Né? E não vão sair por causa de nós, vão sair, né, porque é uma ação do Espírito Santo e porque a própria doutrina da igreja não se sustenta. É uma casa edificada sobre areia, né? O Maranata, ele entra na igreja, né? Com o passar do tempo ele vai se endividar, ele vai ter problemas, ele vai ter problemas de família, e no final ele vai sair igual um bagaço de cana, né? Passa ali, é moído, 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 e no final é chutado e jogado fora. Então, assim, vai haver um momento que ou a igreja vai chutá-lo, porque há um momento que ele não vai servir mais como mão de obra escrava, ou a própria pessoa vai perceber que a sua vida é um engano, né? E aí só existe um motivo para manter uma pessoa dessa na igreja, depois que ela percebe, né? Tem pessoas que já perceberam, estão lá, mas já perceberam. É o orgulho, né? O medo de encarar, de dizer para as pessoas, eu estava errado, eu dediquei a minha vida a um local que só fez destruir minha família, meu relacionamento com os filhos, meu relacionamento com minha esposa, e eu tinha que sair daquele ambiente, né? E por orgulho, algumas pessoas não vão fazer isso. Orgulho, antes do orgulho denominacional, o orgulho próprio. Algumas pessoas têm dificuldade de encarar a verdade. Tem um filme que eu até recomendo os irmãos assistirem, A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, um filme antigo, em que ele está numa ilha e no final ele descobre a verdade, mas ele volta ao estado anterior de negação, porque a realidade era muito dura para ele. Então, para alguns lá dentro, ter esse choque de realidade depois de 30, 40 anos vai ser muito difícil, né? Porque vai enxergar um caminhão de erros, digamos assim, vai enxergar que errou com várias pessoas, que errou com mãe, com pai, com filhos, com esposa, e a consciência pesada pode levar a pessoa à destruição se ela não conhecer a graça, o amor de Cristo Jesus, o perdão através do amor de Cristo Jesus. Né? E a teologia reformada, que é a que eu tenho estudado mais recentemente, ela nos leva a conhecer mais a graça. Né? Então, quanto mais eu estudo a teologia reformada, quanto mais eu estudo a graça, eu não estou falando de presbiteriano e batista, mas quanto mais eu estudo a questão da graça, do amor de Deus através de Cristo Jesus, né, desse amor imensurável, mais também eu já começo a ter dificuldades com a própria Assembleia de Deus.